Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do canal e para que mais pessoas possam conhecer a Palavra de Deus. A perseguição aos cristãos é uma realidade cruel que se intensifica a cada dia, não é mesmo? Mas, e aí? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Como podemos reagir diante dessa onda crescente de intolerância e violência? Neste vídeo, vamos explorar as Escrituras, encontrar conforto nas histórias de fé e descobrir como podemos ser luz em meio à escuridão. Bora lá? A Bíblia, meus amigos, já alertava sobre a realidade da perseguição. Desde os tempos antigos, as Escrituras têm sido uma fonte de orientação e advertência para os fiéis. O próprio Jesus declarou: "Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes de vocês ele me odiou." João 15, 18. Essas palavras de Jesus nos lembram que a oposição e o ódio não são novidades para os seguidores de Cristo. O apóstolo Paulo também advertiu: "De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." 2 Timóteo 3, 12. Paulo, em suas cartas, frequentemente encorajava os cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Essas palavras, infelizmente, ecoam com ainda mais força nos dias de hoje, né? Em várias partes do mundo, vemos nossos irmãos e irmãs enfrentando desafios e perseguições por causa de sua fé. Mas calma lá, que as Escrituras não nos deixam apenas com um aviso. Elas nos preparam para as dificuldades, mas também nos oferecem algo muito mais valioso. Elas também nos oferecem esperança e encorajamento. Em meio às provações, encontramos nas Escrituras a força necessária para continuar. Jesus também disse: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16, 33. Essas palavras são um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades, a vitória final pertence a Cristo. É isso aí. Em meio à tribulação, podemos encontrar força e consolo na certeza da vitória de Cristo. A fé nos dá a coragem para enfrentar qualquer desafio, sabendo que não estamos sozinhos e que a vitória já foi conquistada por nosso Salvador. A história da igreja, gente, é marcada por histórias de perseguição. Desde os primeiros cristãos em Roma, que enfrentaram a fúria do império, até os nossos irmãos e irmãs que hoje sofrem em diversas partes do mundo, a mensagem do Evangelho sempre encontrou resistência. É de arrepiar. Essas histórias nos lembram que não estamos sozinhos nessa caminhada. Elas nos inspiram a permanecer firmes na fé, mesmo diante da adversidade. A história nos mostra que a igreja, mesmo perseguida, é invencível. Ela cresce e se fortalece. Sabe como? Através do fogo da provação. E por falar em história, ao redor do mundo, milhares de cristãos enfrentam diariamente a perseguição por causa da sua fé. É de partir o coração. Eles são presos, torturados, expulsos de suas casas e até mesmo mortos por se recusarem a negar a Cristo. Seus testemunhos são comoventes e desafiadores. Essas histórias de coragem e fidelidade nos desafiam a examinar a nossa própria fé. Será que estaríamos dispostos a pagar o mesmo preço por Cristo? Que o exemplo desses heróis da fé nos inspire a viver com ainda mais ousadia e convicção. A Bíblia, meus amigos, não fala por falar. Cada palavra, cada versículo, tem um propósito e uma mensagem para nós. Ela nos alerta sobre os sinais dos tempos, e a perseguição aos cristãos é um deles. A história nos mostra que a perseguição religiosa não é um fenômeno novo, mas algo que tem se intensificado. À medida que o fim se aproxima, a intolerância religiosa e a perseguição aumentarão. Vemos isso em várias partes do mundo, onde cristãos enfrentam ameaças diárias simplesmente por sua fé. Jesus disse:
vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, 9. Essas palavras ecoam através dos séculos, lembrando-nos do preço de seguir a Cristo. É preciso estarmos atentos, viu? Não podemos ignorar os sinais ao nosso redor, atentos aos sinais dos tempos e discernir os eventos à nossa volta. Cada notícia, cada evento, pode ser um sinal que precisamos interpretar com sabedoria. A perseguição se manifesta de diversas formas, desde a discriminação sutil até a violência explícita. Pode ser um olhar de desprezo, uma palavra dura ou até mesmo atos de violência. É importante estarmos informados e preparados para enfrentar os desafios que virão. A oração, o estudo das Escrituras e a união da comunidade são nossas maiores armas. E em meio à perseguição, o que fazer? Precisamos nos apegar firmemente à Palavra de Deus. Ela é a nossa fonte de força, encorajamento e esperança. O Salmo 119, 105 declara: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Devemos meditar nas Escrituras, memorizar seus versículos e permitir que a palavra de Deus transforme os nossos corações e mentes. Somente assim estaremos firmes e inabaláveis diante da adversidade. A fé, meus amigos, se fortalece na palavra. Diante da perseguição aos cristãos, não podemos ficar inertes. Somos chamados a agir, e agir com amor, compaixão e justiça. Podemos orar pela igreja perseguida, apoiar organizações que ajudam os cristãos perseguidos e denunciar as atrocidades que estão acontecendo. Também podemos fazer a diferença em nosso dia a dia, vivendo o Evangelho com ousadia e amando nossos inimigos. A nossa voz e a nossa ação podem fazer a diferença na vida daqueles que sofrem. E por falar em ação, a oração é a nossa arma mais poderosa na luta contra a perseguição. Devemos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo, pedindo a Deus que lhes dê força, coragem e proteção. Podemos orar para que Deus fortaleça a fé daqueles que estão sendo perseguidos, para que console os que choram e para que liberte os que estão presos. A oração, meus queridos, move o coração de Deus e traz esperança em meio à escuridão. Em um mundo cada vez mais dividido, somos chamados a sermos agentes de reconciliação e a viver em amor e unidade. Devemos amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e buscar a paz com todos. Quando demonstramos amor e compaixão, mesmo em meio à adversidade, refletimos a luz de Cristo ao mundo. Nossa unidade e amor podem ser um poderoso testemunho em um mundo quebrantado pela intolerância e pela violência. A perseguição aos cristãos pode parecer assustadora, mas não podemos perder a esperança. Em tempos de dificuldade, nossa fé é testada, mas é também nesses momentos que ela se fortalece. A união entre os cristãos, a solidariedade e o apoio mútuo são fundamentais para enfrentarmos os desafios. A Bíblia nos garante que a vitória final pertence a Cristo. Cada página das Escrituras nos lembra do amor inabalável de Deus e de suas promessas eternas. É através da leitura e meditação na palavra que encontramos consolo e força para seguir em frente. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Declara: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa promessa é um lembrete poderoso de que Deus está sempre conosco, mesmo nas horas mais sombrias. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A esperança de um futuro sem sofrimento nos dá coragem para enfrentar o presente com fé e determinação. Essa promessa nos enche de esperança e nos impulsiona a continuar firmes na fé, mesmo em meio às provações. Compartilhar nossas histórias de fé e testemunhos fortalece nossa comunidade e nos lembra que não estamos sozinhos. Sabemos que a perseguição não é o fim da história.
A história dos cristãos é marcada por resiliência e perseverança. Em cada canto do mundo, mesmo onde a fé é praticada em segredo, a chama da esperança continua a brilhar. Um novo céu e uma nova terra nos aguardam, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. Este é o futuro que nos foi prometido, um futuro de luz e redenção, onde finalmente encontraremos a paz eterna. E aí, vamos juntos? A perseguição aos cristãos é um chamado à ação. Não podemos ficar omissos diante do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo informações importantes sobre esse tema e descobrir como você pode fazer a diferença. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos podemos levantar a nossa voz em defesa daqueles que sofrem por amor a Cristo e ser instrumentos de esperança em um mundo que precisa desesperadamente da luz do Evangelho. Tamo junto!